pessoal, eu sou o professor Everton Silvestre e vou iniciar com vocês a resolução das questões de anos anteriores do IFPE. Para os alunos aí que estão se preparando, no nosso Jabotão Prepara, a gente vai iniciar hoje nossas atividades e vamos pegar aí pesado, vamos trabalhar, ok? Bom, a gente vai começar hoje com o capítulo 1. Nós temos aqui nos tópicos, nos conteúdos de língua portuguesa, assuntos como classes de palavras, envolvendo aí substantivos, adjetivos, numerais, pronomes, verbos, advérbios, preposição e conjunção. Ou seja, temos aí a presença de todos os elementos da língua portuguesa que são construídos aí, distribuídos nessas classes de palavras ou classes gramaticais. Vamos trabalhar aqui o emprego e o sentido. Vamos a elas. A questão 1 inicia aí com um poema intitulado Versos Íntimos, que diz o seguinte: Vês, ninguém assistiu ao formidável enterro de tua última quimera. Somente a ingratidão, esta pantera, foi a tua companheira inseparável. Acostuma-te à lama que te espera. O homem que nesta terra miserável mora entre feras, sente inevitável necessidade de também ser fera. Toma um fósforo, acende teu cigarro. O beijo, amigo, é a véspera do escarro. A mão que afaga é a mesma que apedreja. Se alguém causa ainda pena a tua chaga, apedreja essa mão vil que te afaga e escarra nessa boca que te beija. Augusto dos Anjos. Bom, pessoal, a questão direcionada a este poema nos pede o seguinte. O primeiro verso da última estrofe do poema Versos Íntimos estabelece com os dois últimos uma relação de... Aí nós temos aí a opção. Vou pedir licença a vocês para voltar um pouquinho para o poema. Preste atenção ao seguinte. Primeira coisa que nós devemos lembrar, não existem dentro das classificações de poema uma estrutura fixa. Algumas delas podem ocorrer. Aqui a gente tem um exemplo de soneto. Eu tenho 2 quartetos, que são 2 estrofes de 4 versos, e em seguida eu tenho 2 tercetos. Então eu tenho aí estrofes com 3 versos, para que vocês lembrem que uma estrofe é um conjunto de versos, ok? Voltando aqui para a questão, a gente vai agora observar qual é a relação de sentido que vai acontecer nessa última estrofe do poema. Observem aqui a última estrofe. Se alguém causa ainda a tua pena. A estrofe são esses 3 versos. O primeiro verso diz, se alguém causa ainda pena a tua chaga. Ou seja, a própria presença do se já indica aí para a gente uma condição. Não há uma certeza de que algo vai acontecer. É condicional. Pode causar pena a alguém ou pode não causar. Portanto, chegamos aí à relação expressa pela conjunção, que é uma relação de condição. Vamos adiante. Olha a questão 2. Temos aqui um texto intitulado Como desenvolver uma cultura de cooperação e afastar o bullying. A gente sabe que o bullying é um tema muito recorrente, não dá para a gente fugir disso aí. A gente vê que ele está presente nas escolas, em vários lugares, até em ambiente de trabalho. Então, a gente não tem como fugir dessa temática, até as provas de IF trabalham com esse assunto. Mas vamos ao texto. Atenção aí. O desenvolvimento de uma cultura de cooperação está diretamente relacionado ao combate ao bullying. Isso porque entender o processo educacional como uma prática que conduz à cooperação e o respeito mútuo ataca a raiz dessa violência. Mas quais métodos podem ser adotados para se posicionar contra o bullying? Qual o papel da escola na consolidação dos valores entre seus alunos? O desenvolvimento de uma cultura de cooperação nas instituições de ensino relaciona-se com o entendimento do espaço escolar, não apenas como um local de ensino formal, mas também de formação do jovem como cidadão. Em outras palavras, a escola tem papel fundamental no desenvolvimento dos valores dos jovens, estabelecendo conceitos relacionados aos seus direitos e deveres, à cooperação, ao respeito e à solidariedade. Nesse contexto, o bullying vem sendo tratado com cada vez mais seriedade pela comunidade escolar e pelo governo de diversos países. No Brasil, inclusive, já existe uma lei anti-bullying. Apesar de não haver uma fórmula pronta para garantir a não ocorrência dessa prática, algumas medidas para o desenvolvimento de uma cultura de cooperação podem contribuir para evitar esse tipo de violência. Nessa perspectiva, é importante que a escola ofereça oportunidades para que os jovens entendam os benefícios do trabalho em equipe e a contribuição de cada um para o sucesso de atividades assim. Os jogos cooperativos são uma excelente ferramenta. Consistem em atividades nas quais é necessário um esforço conjunto para se atingir um objetivo comum.
contrariando a estrutura competitiva e incentivando a participação total dos alunos. Desenvolver projetos e trabalhos em conjunto também é uma boa alternativa. Em um projeto anual ou semestral, é possível delegar funções e permitir que os alunos tomem responsabilidades diferentes. O mais importante desses processos é o desenvolvimento da comunicação, das trocas de ideias e das bagagens de conhecimento. É nessas trocas do trabalho coletivo que os alunos começam a perceber o impacto de suas diferenças na constituição de um objeto maior. Há ainda a importância do relacionamento com os alunos, em que professores e gestores podem oferecer oportunidades de diálogo que estimulem a abertura de um relacionamento de confiança e de cooperação. Nesse sentido, é imprescindível que a escola trabalhe temas como bullying e respeito às diferenças em campanhas com apoio de coordenação pedagógica. Aulas expositivas, debates, palestras e outras atividades podem compor a ação. Além disso, a comunicação deve ser estendida aos pais, fundamentais para a resolução dos problemas relacionados à educação, cuja participação é imprescindível para o sucesso das práticas adotadas. Os pais devem se envolver ativamente, aproximando-se das ações da escola, entendendo a importância e a necessidade de atuarem junto aos seus filhos no processo educacional. Olhando aí a perigrafia do texto, que é essa partezinha final, a gente percebe que é retirado de um ambiente de internet, um ambiente online. E a gente tem acesso a isso aí através da fonte, que indica para a gente posicionamento de artigo, ou seja, é um texto argumentativo. A gente está vendo aqui a opinião do autor e ele traz um embasamento para isso. Para vocês perceberem que os gêneros textuais são muito diversos. E dentro da prova do IF, essa circulação de gêneros variados é muito benéfica, porque isso enriquece a nossa avaliação. Mas agora vamos aí ao comando da questão. Aproxima aí o slide e a gente vê o seguinte. Leia o seguinte trecho transcrito do terceiro parágrafo do texto 2. Apesar de não haver uma fórmula pronta para garantir a não ocorrência dessa prática, algumas medidas para o desenvolvimento de uma cultura de cooperação podem contribuir para evitar esse tipo de violência. Nele, os elementos destacados, que são ali, apesar de, estabelecem, entre as orações do período, uma relação sintático-semântica de. Então, nós temos aqui a seguinte situação. Eu preciso perceber qual é a relação que existe entre os termos destacados e a relação que vai envolver a sintaxe e a semântica. É bom lembrar para vocês que a semântica diz respeito ao sentido e que a sintaxe está associada a elementos gramaticais. Então, quando a gente avalia uma questão nessa ótica de sintaxe e semântica envolvidos, a gente tem que observar a palavra em si, a função do termo e, consequentemente, o sentido que se aplica. Quando a gente lê, apesar de não haver uma fórmula pronta, a gente já pensa o seguinte, espera-se algo. Lá na frente, a gente vê a não ocorrência dessa prática, algumas medidas para o desenvolvimento de uma cultura de cooperação podem contribuir para evitar esse tipo de violência. O que é que vai acontecer? Houve uma quebra de expectativa. Esperava-se que fosse feito de uma forma e foi feito de outra. Com essa situação, a gente vê aí um caso de concessão. A concessão é exatamente isso. A gente cria expectativa para um desfecho, né? E acontece diferente. Então, apesar de, já indica aí uma quebra na expectativa, uma concessão. Okay? Vamos à próxima. Cabra da peste. Aqui a gente já vê de cara a estrutura desse texto. É feito em versos. Possivelmente será um poema. Vamos a ele. Cabra da peste. Eu sou de uma terra que o povo padece, mas nunca esmorece. Procura vencer. Da terra dourada que a bela cabocla de riso na boca zomba no sofrer. Não nego meu sangue, não nego meu nome. Olho para a fome e pergunto, o que há? Eu sou brasileiro, filho do Nordeste. Sou cabra da peste, sou do Ceará. Tem muita beleza, muita boa terra. Desde no vale a serra, da serra ao sertão. Por ela eu me acabo, dou a própria vida. É terra querida do meu coração. Patativa do Assaré, poeta popular do Ceará, e que trouxe aí pra gente uma enorme contribuição nas suas produções da literatura popular, né? Vamos aí à questão agora para entender como é que funciona a cobrança desse comando. No que diz respeito ao texto 3, julgue as assertivas abaixo e, em seguida, assinale a alternativa correta. Vamos de uma por uma para entender melhor isso aí. Alternativa 1, item 1, né? Por retratar uma situação comum no cotidiano e ser escrito em prosa,
é correto que o texto seja caracterizado como uma crônica. De antemão, a gente já elimina essa possibilidade, porque o primeiro comentário que eu fiz para vocês, e era para se ver à primeira vista, né, é que o texto é escrito em versos, então a gente já elimina esse item 1 por conta do termo prosa. 2. No fragmento, olho para a fome e pergunto o que há. Os 2 pontos são utilizados para introduzir uma fala. Vejamos, a gente vê ali em cima, ali embaixo, né, olho para a fome e pergunto o que há. De fato, o eu lírico vem falando aqui em primeira pessoa e em seguida ele abre os 2 pontos para fazer ali a inserção de uma pergunta. Fala do próprio eu lírico. Então esse item é provavelmente um item verdadeiro, porque ele traz aí a ideia de a gente estar abrindo os 2 pontos para fazer uma fala. Vamos ao item 3. No trecho, por ela eu me acabo, o termo sublinhado retoma a bela cabocla, linha 3. Vejamos, na linha 11 encontramos aqui, por ela eu me acabo, dou a própria vida. Na verdade, a gente vai ver que por ela, essa ela aqui refere-se à terra. Ele está falando da terra e não da cabocla. Por esse motivo, esse item é falso. Vejamos aí agora o item 4. Prevalece o uso da variedade culta da língua portuguesa no texto em análise. Será, pessoal? Olha só, eu sou brasileiro, uma grafia que nem existe, né? Aquele circunflexo sinaliza o fechamento do som do E. Fio do Nordeste. A gente sabe que fio pode ser um substantivo, mas na linguagem popular pode significar filho. Então a gente vê aqui, que é uma característica do poema popular, uma linguagem muito popular, muito regional. A gente não consegue perceber aqui uma linguagem erudita, né? Mais próxima da língua padrão. Então esse item 4 aí também não está de acordo para a gente respondê-lo. Agora vamos ao item 5. Eu sou de uma terra que o povo padece, mas nunca esmorece, linhas 1 e 2, a conjunção sublinhada introduz uma oração que estabelece uma oposição em relação à anterior. Bom, de fato a gente sabe que essa conjunção mais é uma conjunção adversativa. Ela traz para a gente uma ideia de oposição, ideias contrárias. Ele diz que o povo padece, mas nunca esmorece. Então é um povo que não desiste, é um povo que luta, é um povo que tem garra. Portanto, a questão pedia assim para a gente. Estão corretas apenas as preposições, né, 2 e 5, confirmando aí o que a gente havia visto aqui na tela anterior. Na 2, a gente vê que ele introduz uma fala, e na 5, a gente percebe que o mais realmente dá essa ideia de oposição, né? É uma conjunção adversativa. Vamos à próxima questão. Esse texto é muito bom. Só de sacanagem. Acompanhe comigo a leitura aí na tela. Meu coração está aos pulos. Quantas vezes minha esperança será posta à prova? Por quantas provas terá ela que passar? Tudo isso que está aí no ar, malas, cuecas que voam entupidas de dinheiro, do meu dinheiro, que reservo duramente para educar os meninos mais pobres que eu, para cuidar gratuitamente da saúde deles e dos seus pais. Esse dinheiro viaja na bagagem da impunidade e eu não posso mais. Quantas vezes, meu amigo, meu rapaz, minha confiança vai ser posta à prova? Quantas vezes minha esperança vai esperar no cais? É certo que tempos difíceis existem para aperfeiçoar o aprendiz, mas não é certo que a mentira dos maus brasileiros venha quebrar no nosso nariz. Meu coração está no escuro. A luz é simples, regada ao conselho simples do meu pai, minha mãe, minha avó e dos justos que os precederam. Não roubarás. Devolva o lápis do coleguinha. Esse apontador não é seu, minha filhinha. Ao invés disso, tanta coisa nojenta e torpe tenho tido que escutar. Até habeas corpus preventivo, coisa da qual nunca tinha visto falar e sobre a qual minha pobre lógica ainda insiste. Esse é o tipo de benefício que só ao culpado interessará. Pois bem, se mexeram comigo com a velha e fiel fé do meu povo sofrido, então agora eu vou sacanear. Mais honesta ainda eu vou ficar. Só de sacanagem. Dirão, deixa de ser boba, desde Cabral que aqui todo mundo rouba. E eu vou dizer, não importa, será esse o meu carnaval. Vou confiar mais e outra vez. Eu, meu irmão, meu filho e meus amigos. Vamos pagar limpo a quem a gente deve e receber limpo do nosso freguês. Eu direi, não admito minha esperança imortal. Eu repito, ouviram? Imortal. Sei que não dá para mudar o começo, mas, se a gente quiser, vai dar para mudar o final.
Texto aí da Elisa Lucinda, né? Só de sacanagem. Parem de falar mal da rotina. Pessoal, esse texto leva a gente a fazer uma reflexão sobre essa questão da intergenericidade. Existem alguns textos que aparentam ser de um gênero em específico, mas na verdade podem ser classificados como outro gênero. Aqui a gente percebe que ela faz toda uma crítica, o texto possui algumas rimas, e isso dá a gente aquela lembrança, né, do poema, a estrutura do poema, feita em versos e em estrofes, mas na verdade o texto foi posto na forma construído sem ser com essa forma de poema, ele foi construído como se fosse um texto em prosa. Então essa rima, essa musicalidade, deixa a gente na dúvida, né, sobre qual seria esse gênero. Isso é muito comum, chama-se intergenericidade. Bom, releia, aí temos aqui um trecho. É certo que tempos difíceis existem para aperfeiçoar o aprendiz, mas não é certo que a mentira dos maus brasileiros venha quebrar no nosso nariz. Sabemos que os conectivos estabelecem uma relação de sentido entre os termos de uma oração e entre orações diferentes. Considerando isso, assinale a opção que corresponde ao sentido expresso pela conjunção sublinhada no fragmento transcrito. Então nós temos ali o mais, que é o termo sublinhado. E aí, relendo com vocês, para pegar agora o gancho e entender o sentido mais completo. É certo que tempos difíceis existem para aperfeiçoar o aprendiz, mas não é certo que a mentira dos maus brasileiros venha quebrar no nosso nariz. Esse mais aí indica a ideia de oposição. A gente acabou de vê-lo aí em outra questão. Então nós temos aqui, como resposta o item C, adversidade ou oposição. São ideias contrárias. A gente sabe que uma coisa é certa, mas a outra não é. Então a gente tem aí uma ideia de oposição. Mais uma vez, perceba que o elemento coesivo, né, um termo apenas, é capaz de unir aí essas duas orações em um único período e passa uma ideia, né, passa um sentido. É para essa função que as conjunções se estabelecem aí nos textos. Vamos à próxima questão, questão de número 5. Temos aí uma crônica intitulada O Homem Nu. Ao acordar, disse para a mulher: escuta, minha filha, hoje é dia de pagar a prestação da televisão. Vem aí o sujeito com a conta na certa. Mas acontece que ontem eu não trouxe dinheiro da cidade. Estou a nenhum. Explique isso ao homem, ponderou a mulher. Não gosto dessas coisas. Dá um ar de vigarice. Gosto de cumprir rigorosamente as minhas obrigações. Escuta, quando ele vier, a gente fica quieto aqui dentro. Não faz barulho, para ele pensar que não tem ninguém. Deixa ele bater até cansar. Amanhã eu pago. Pouco depois, tendo despido o pijama, dirigiu-se ao banheiro para tomar um banho. Mas a mulher já se trancara lá dentro. Enquanto esperava, resolveu fazer um café. Pôs a água a ferver e abriu a porta de serviço para apanhar o pão. Como estivesse completamente nu, olhou com cautela para um lado e para o outro antes de arriscar-se a dar 2 passos até o embrulhinho deixado pelo padeiro sobre o mármore do parapeito. Ainda era muito cedo, não poderia aparecer ninguém. Mal seus dedos, porém, tocavam o pão, a porta atrás de si fechou-se com estrondo, impulsionada pelo vento. Aterrorizado, precipitou-se até a campainha e, depois de tocá-la, ficou à espera, olhando ansiosamente ao redor. Ouviu lá dentro um ruído da água do chuveiro interromper-se de súbito, mas ninguém veio abrir. Na certa, a mulher pensava que já era o sujeito da televisão. Bateu com o nó dos dedos. Maria, abre aí, Maria, sou eu, chamou em voz baixa. Quanto mais batia, mais silêncio fazia lá dentro. Enquanto isso, ouvia lá embaixo a porta do elevador fechar-se. Viu o ponteiro subir lentamente os andares. Desta vez, era o homem da televisão. Não era. Refugiado no lanço da escada entre os andares, esperou que o elevador passasse e voltou para a porta de seu apartamento, sempre a segurar nas mãos nervosas o embrulho de pão. Maria, por favor, sou eu. Desta vez não teve tempo de insistir. Ouviu passos na escada, lentos, regulares, vindos lá de baixo. Tomado de pânico, olhou ao redor fazendo uma pirueta e assim, despido, embrulho na mão, parecia executar um balé grotesco e mal ensaiado. Os passos na escada se aproximavam e ele, sem onde se esconder, correu para o elevador, apertou o botão. Foi o tempo de abrir a porta e entrar.
e a empregada passava, vagarosa, encetando a subida de mais um lance de escada. Ele respirou aliviado, enxugando o suor da testa com um embrulho de pão. Mas eis que a porta interna do elevador se fecha e ele começa a descer. Ah, isso que não, faz o homem nu sobressaltado. E agora? Alguém lá embaixo abriria a porta do elevador e daria com ele ali, em pelo. Podia mesmo ser algum vizinho conhecido. Percebeu, desorientado, que estava sendo levado cada vez para mais longe de seu apartamento. Começava a viver um verdadeiro pesadelo de Kafka. Instaurava-se naquele momento o mais autêntico e desvairado regime de terror. Isso é que não, repetiu furioso. Agarrou-se à porta do elevador e abriu-a com a força entre os andares, obrigando-o a parar. Respirou fundo, fechando os olhos para ter a momentânea ilusão de que sonhava. Depois, experimentou apertar o botão do seu andar. Lá embaixo, continuavam a chamar o elevador. Antes de mais nada, emergência, parar. Muito bem, e agora? Iria subir ou descer? Com cautela, desligou a parada de emergência, largou a porta. Enquanto insistia em fazer o elevador subir, o elevador subiu. Maria, abre esta porta, gritava, desta vez esmurrando a porta, já sem nenhuma cautela. Ouviu que outra porta se abria atrás de si. Voltou-se acuado, apoiando o traseiro no batente e tentando inutilmente cobrir-se com um embrulho de pão. Era a velha do apartamento vizinho. Bom dia, minha senhora, disse ele confuso. Imagine que eu... A velha, estarrecida, atirou os braços para cima, soltou um grito. Valha-me Deus, o padeiro está nu. E correu ao telefone para chamar a rádio patrulha. Tem um homem pelado aqui na porta. Outros vizinhos, ouvindo a gritaria, vieram ver o que se passava. É um tarado, olha que horror. Não olha não, já para dentro, minha filha. Maria, a esposa do infeliz, abriu finalmente a porta para ver o que era. Ele entrou como um foguete e vestiu-se precipitadamente, sem nem se lembrar do banho. Poucos minutos depois, restabelecida a calma lá fora, bateram na porta. Deve ser a polícia, disse ele, ainda ofegante, indo abrir. Não era, era o cobrador da televisão. Então, pessoal, a questão aqui sobre esta crônica, vai nos perguntar o seguinte. Maria, a esposa do infeliz, abriu finalmente a porta para ver o que era. Nesse trecho, o termo sublinhado sofre um processo de derivação imprópria e, morfologicamente, se torna... Nós temos a opção de verbo, advérbio, adjetivo, substantivo ou conjunção. Bom, pessoal, a esposa do infeliz, a gente encontra ali duas classes de palavras. Nós encontramos a preposição de e nós encontramos o artigo o, que quando estão juntos, eles se ligam, gerando a partícula do. Então, em do, eu devo entender que tem a preposição de e o artigo o. Esse artigo o é o determinante que faz uma relação com o infeliz, enquanto o de é uma preposição que vai ser utilizada para unir os termos. Dessa forma, a gente encontra aí a presença de um termo que é substantivo. Por quê? Qualquer termo que admite o artigo diante de si torna-se um substantivo. A gente vê aqui o seguinte, infeliz é um adjetivo, porém, quando é dito a esposa do infeliz, a gente percebe que ele vai estar substantivado. Portanto, nossa resposta é substantivo. Isso pode confundir um pouquinho a cabeça do aluno, porque vocês estão acostumados a pensar da seguinte forma. Ora, infeliz é um adjetivo, pois ele está dando ali uma característica de alguém. Só que, na verdade, neste caso aqui, por admitir um artigo diante dele, ele está substantivado. Então, nós temos aqui uma derivação imprópria, que é quando uma palavra muda sua classe gramatical sem ter nenhum prejuízo estrutural. Não levando em conta o fato do texto não poder passar em branco, a gente volta para refletir um pouquinho aqui sobre o que é essa ideia de crônica. Esse gênero ele é muito interessante porque ele trabalha com fatos do cotidiano e conta uma história para a gente. E essa história muitas vezes é usada para entreter, mas também tem o objetivo de nos levar à reflexão. Perceba que o homem nu aqui queria tanto se livrar do cobrador e acabou justamente nas mãos do cobrador, depois de ter passado tanto perrengue. Não era muito mais fácil atender o homem e dizer que não ia vir? Olha aí, que não tinha o dinheiro, na verdade. Então as mulheres acabam tendo razão. Olha só, a esposa dele aí estava certíssima. Era muito mais negócio ele dizer que não tinha o dinheiro.
Texto de Fernando Sabino, um autor que gosta muito de trabalhar com essa questão do humor. Bom, vamos seguindo aí, pessoal. Essa questão 6 pede para que a gente faça uma análise detalhada dos itens, ou seja, é aquela boa e velha questão de avaliação de cada um dos itens para ver o que é verdadeiro, o que não é. Então vamos a eles com calma, sem muita pressa. Olha só. Assinale a alternativa que indica os enunciados cujo emprego dos conectivos contribui para a coerência do período, ou seja, para a construção de sentido. Volta para mim, por favor. Pessoal, vamos lembrar de um detalhe. Quando se fala em coerência, a gente tem que pensar na relação de sentido que vai ser estabelecida dentro do texto. Então, um texto que começa falando que era uma bela noite e, de repente, sem motivo algum, sem nenhum marcador temporal, diz que era o sol do meio-dia, não faz o menor sentido. Essa falta de sentido é a falta de coerência. Esse vocabulário de prova é essencial para o candidato que está fazendo aí os IFs, para você, fera. Você tem que saber o que é o vocabulário de prova. Então, por exemplo, eu falei agora há pouco que a semântica diz respeito ao sentido. A coerência é como essa relação de sentido se estabelece dentro do texto. Mas vamos agora avaliar os itens. Olha só. Item 1. Poderíamos todos participar da reunião, caso fôssemos avisados com antecedência. O item 2. Nós temos aí o seguinte. Há quem se decepcione com os estudantes atuais. Portanto, grande parte destes parece desmotivada em relação à aquisição do conhecimento. O que a gente vai ter que avaliar aí em cada item desse? Se realmente a conjunção vai oferecer um sentido para o texto. Então, avaliando aí agora por etapas, vou voltar para o item 1, porque eu acabei passando, né, e não fiz a avaliação da relação da conjunção. Então, voltando para o item 1. Poderíamos todos participar da reunião caso fôssemos avisados com antecedência. Olha só. Então aí esse termo caso, ele indica para a gente que seria uma possibilidade. Se nós tivéssemos sido avisados com antecedência, participaríamos da reunião. Nesse caso aqui, esse item 1, ele está de acordo com o que a gente espera. A conjunção está operando um sentido aí e está contribuindo sim para a coerência. Vamos rever agora o item 2. Há quem se decepcione com os estudantes atuais. Portanto, grande parte destes parece desmotivada em relação à aquisição do conhecimento. Observa que aí nesse item 2, a gente tem um portanto, que dá uma ideia de conclusão. Só que, na verdade, a decepção parece ser o fruto da inoperância de alguns estudantes com relação ao conhecimento. O estudante não atinge e aí por isso eles acabam gerando uma decepção. A gente fica então aí de sobressalto com relação a essa conjunção conclusiva. Acho que a relação não está muito bem feita aí não. Vamos ver a 3. O gerente faltou ao encontro com os sócios. No entanto, esteve com problemas de saúde. Olha só, no entanto, dá uma ideia de adversidade, né? Dá uma ideia de oposição. Na verdade, o que deveria haver aqui era uma ideia de causa, né? Ele faltou ao encontro porque estava com problemas de saúde. Não essa ideia de oposição. Então, esse item 3 também está deixando a desejar com relação à coerência. Vamos avaliar o item 4. Não me telefone após o almoço, à medida que sempre durmo nesse horário. Pessoal, olha só a expressão à medida que. Essa expressão aqui dá uma ideia diferente, né? Dá uma ideia de conformidade. Então a gente não pode dizer que essa relação está bem estruturada. Existe alguma falha aí. Vamos ver o 5 agora. Chegarei mais cedo para que possamos elaborar a pauta do evento. Opa, aqui nós temos, para que. Essa locução conjuntiva aqui indica para a gente uma finalidade. Eu vou chegar mais cedo com qual finalidade? Qual o meu objetivo? Elaborar a pauta do evento. Aí ele bota lá o comando, né? Estão coerentes apenas os enunciados 1 e 5. É exatamente o que a gente tinha avaliado. A gente percebe aí que tanto em 1 quanto em 5, a coerência foi bem feita. Foi bem estabelecida e a gente conseguiu entender o sentido de acordo com o termo que estava operando ali, né? A ligação entre as orações. Bom, pessoal, a gente vai agora para o texto 6, o texto de João Cabral de Melo Neto, intitulado De um jogador brasileiro a um técnico espanhol. Olha só que interessante. Não é a bola alguma carta que se leva de casa em casa. É antes telegrama que vai, de onde atiram ao aonde cai. Parado, brasileiro, a faz ir onde há de sem leva e traz. Com aritméticas de círculo, ele a faz ir onde é preciso. Em telegrama, que é sem tempo, ele a faz ir ao mais extremo. Não corre, ele sabe que a bola, ele grama, mais do que corre, voa.
Quanto aos aspectos morfossintáticos do texto 6, assinale a alternativa correta. Então, pessoal, estamos falando aí de uma questão que vai trabalhar com aspectos morfossintáticos, ou seja, a gente vai ter atrelado aí associadas tanto a morfologia quanto a sintaxe. Vocês vão utilizar essa questão aqui como um desafio. Vou mandar essa questão para vocês e no próximo encontro a gente resolve. Tranquilo? Até o próximo encontro, grande abraço.